Amém? Mas antes da gente começar, eu queria orar com você. Hoje as crianças, agora período de férias, elas não sobem, não é? A gente tem muita gente viajando, então para não quebrar o ensino, é mais fácil agora os pais, não é? Ajudem aí a tomar conta dos seus filhos, durante esse mês agora de agosto, até o começo de setembro, para que nós possamos voltar às atividades normais. Mas é um tempo gostoso, um tempo de férias. Eu convido você a fechar os teus olhos aonde você está. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade que nós temos de adorar o Teu nome. Obrigado por essa igreja linda, Senhor. Obrigado por esse dia tão especial, dia do aniversário que nós comemoramos, Senhor, a festa do Pedro, Deus. Obrigado, Senhor, por esse clima de festa, um clima de festa que já começa porque nós temos um rei que está em nossas vidas, que é Jesus. Obrigado, Senhor, fala conosco, no nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu quero que você escute algumas frases. Presta atenção. Geração vem, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos, no entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e que nem recebe um enterro digno tem melhor sorte do que ele. Concorda ou não? Todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Concorda ou não? A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Vamos lá, vamos ver mais uma aqui. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que não mais aceita a repreensão. Vocês acham? Verdade ou não? Verdade. Ok, alguns não concordam, outros concordam. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Uns, talvez. Prestando atenção nas frases. Por isso considerei os mortos mais felizes que os vivos, pois estes, os vivos, ainda têm que viver. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens descobri apenas um que julgo ser digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. E aí? Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Concorda? Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Concordam ou não? A fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Concorda? Vamos ver mais duas. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se-á a si mesmo? Concorda? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. E a última, os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Concordam? Bem, o que a gente vê é que alguns concordam nas frases, outros não concordam nas frases. Mas na verdade, pela lógica, você deveria concordar com as frases. Porque essas são frases bíblicas. São frases tiradas do livro de Eclesiastes. Ok? Bem, mas você vê como é interessante quando a gente pega um texto e a gente fala o texto e muitas vezes fora do contexto
que vira pretexto para o quê? O erro. Quando eu posso pegar um versículo, por exemplo, e colocar esse versículo da forma que eu quiser, para colocar aquilo que eu quero dizer, ou corroborar com aquilo que eu quero enfatizar. Você sabe o que é pretexto? Alguém sabe o que é um pretexto? É uma desculpa. Segundo o dicionário Aurélio do Brasil, uma razão aparente que se alega para encobrir o verdadeiro motivo do que se fez ou deixou de fazer alguma coisa. Uma desculpa. Que é o texto fora do contexto. E é o que hoje nós vemos muito acontecendo por aí. Eu pego um versículo e coloco esse versículo sem ler o contexto, eu consigo, lógico, falar, eu não concordo. Mas se nós começarmos a ler todo o contexto, e que contexto é esse? O contexto de uma vida. E vida de quem? Vida de Salomão. A conclusão que Salomão ele chega. E na semana passada nós falamos um pouquinho sobre isso, e é muito interessante esse livro. É muito gostoso de estudar. Inclusive na semana passada, eu vou dar alguns briefzinhos de algumas coisas aqui. Eu falei que os salmos nos ensinam de como louvar e adorar a Deus. Provérbios nos ensina de como nós devemos nos comportar. Cantares de Salomão de como nós devemos amar. E Eclesiastes de como nós devemos viver a vida. E pode parecer estranho, assim como pareceu estranho para muita gente, em especial para as mulheres, quando ele acha um justo entre os 1000 homens, mas ele não consegue achar entre as mulheres. Só que se nós lermos todo o contexto, nós vamos entender tudo que Salomão estava querendo dizer. E aqui entre estes poemas, que nós podemos dizer que mais parece, muitas vezes poemas, eu já peguei livros de poemas de pessoas que estão de mal com a vida, e começam a falar, talvez você já teve, eu na escola já tive, poemas de atores famosos que estão de mal com a sua vida. E você pega aquela lista, o que mais nós poderíamos falar, muitas vezes, se olharmos com os olhos crus, aos olhos nus, nós vamos pegar esses versículos de Eclesiastes e vamos usar talvez por bel prazer, como nós vemos muitas vezes, e não vamos ter o quê? A conclusão de toda a questão, que é o que Salomão fez. Ele chega no final, são 12 capítulos, e no final do capítulo 12 ele chega à conclusão da questão que é a vida. E qual a questão é essa? Isso que nós vivemos. E se nós prestarmos atenção não só no que Salomão está falando, mas se nós prestarmos atenção no contexto da história bíblica, prestarmos atenção no contexto de Cristo, prestarmos atenção no que a Bíblia nos ensina, nós poderíamos aliviar para nossas vidas muita dor de cabeça. Nós poderíamos aliviar para as nossas vidas muito mais noites que nós não dormimos, para ter noites bem sossegadas, tranquilas. E há muitas pessoas que hoje não têm noites tranquilas, não conseguem ter noites tranquilas. E se você pega o livro, por exemplo, de Eclesiastes, e você olha nesse contexto de Salomão como um homem que vê para ele mesmo, olha para ele mesmo e começa a olhar a vida dele inteira, até o final, porque a nossa vida até o último suspiro, ela está contando, ela está andando. E tem muitas pessoas que não estão nem aí com a vida. Agora presta atenção, essa semana, parece não, é Deus que vai fazer essas coisas. Eu peguei o jornal na segunda-feira, o jornal do Metro, e eu fui lendo, porque eu tenho um grande percurso até Elefante Castle indo pela Bequerlu. São 40 minutos de viagem, eu leio livros, eu escuto canções, e entre isso eu leio o jornal até onde me interessa. E eu peguei uma notícia que me fez pensar bastante. Eu tirei essa notícia para passar para vocês aquilo que eu li. Um ator britânico, um dos mais famosos atores aqui hoje, na atualidade, britânico, faz filmes, é um homem de sucesso, faz comerciais, é um ator britânico já condecorado pela mídia britânica, pela mídia mundial.
Ele deu uma entrevista e ele falou de uma matéria, para nós termos uma base do que é que se fala aí fora. Vamos pegar uma base de uma pessoa que tem uma vida estável, uma vida boa. Uma vida de sucesso. E ele diz o seguinte, ele disse sobre a morte do pai dele. Ele disse que a morte de seu pai o deixou desnorteado, confuso. Essa começa a reportagem. E ao mesmo tempo foi uma maneira de o fazer refletir na vida. E uma vida que ele quer levar isso para sempre, essa reflexão. Deixando um legado para quem? Para as próximas gerações. Então a morte do pai dele chocou. A morte do pai dele o desnorteou. Morte que está presente para a vida de qualquer uma de nós. E ele diz que só que ele quer deixar esse legado. Só que há um único problema. E o problema é o seguinte. Ele diz, o inevitável. Que um dia todos nós iremos morrer. E aí ele conta como seu pai morreu, como ele chega a essa conclusão, por que ele resolveu mudar muitas atitudes de sua vida. Ele diz aquilo que ele passou no momento da morte do pai dele. Eu me lembro de olhar para ele e ficar desnorteado e ter pensado. A vida é só isso? A maior influência da minha vida acabou. E acabou em um caixão. Ele tinha 72 anos e ainda um monte de coisas que ele queria fazer na vida. Realmente, quando é o fim, não há como evitar. O pai dele morreu de câncer. Don't worry, this is Ele está com o mobile na mão, ele acha que deve estar fazendo alguma brincadeira para provar que ele vem na igreja para fazer alguma coisa. Que Deus o abençoe. E realmente, quando é o fim, não há como evitar. Não há uma segunda chance. Quando o homem, lá de cima, ele diz, Deus te chama para ir, realmente é hora de ir. Verdade. E aí na entrevista para o jornal não poderia colocar o que ele falou, ele coloca aqueles tracinhos dizendo, falou um palavrão. E continua ainda a reportagem, presta atenção. Mas quer saber, ele diz para o repórter, até que esse dia chegue eu vou fazer tudo o que eu quiser, pois eu irei ter um ótimo tempo de vida enquanto eu estou aqui. E aí ele termina a sua reportagem assim. Você pode viver para sempre. A conclusão que ele chega para ele, naquilo que ele tem como vida. Se você plantar sementes suficientes no solo, pois as árvores que mais têm sucesso são aquelas que espalham mais sementes. Aí a gente olha e fala, puxa, legal, uma frase bonita, algo interessante. As árvores que mais derem sementes são as árvores que são as árvores de maior sucesso. E por aí nós vamos vendo árvores de sucesso que espalham sementes terríveis. O que eu quero mostrar com essa reportagem, o que me veio à mente, é que pessoas que não têm os seus pés ou a sua fundação, por mais que eles saibam que Deus, quando chegar a hora, os chamará, porque ele fala isso na reportagem, nada nessa vida conta para andar com esse Deus. Em nenhum momento, mesmo eu sabendo que Deus vai me chamar um dia, tanto a mim e a você, e ele tem essa consciência na reportagem, o que eu faço hoje da minha vida, sabendo que esse fim, um dia, esse Deus vai me chamar? E essa é a minha pergunta. O que eu faço da minha vida hoje, tendo consciência de que um dia Deus vai me chamar? Que dia é esse? Como dizem em italiano, né? Eles falam, pu. Eu não sei. Então, se um italiano perguntar para você, você sabe onde é? Pu. Não sei. Muitas pessoas vivem sua vida, e o que Salomão é muito lindo, acreditando, por exemplo, no fatalismo. Esses ismos que a gente vai vendo na nossa vida, por exemplo, tem uma música de Doris Day, para quem é mais antigo e conhece essa música. A música, ela diz, a conversa, ela fala, quando eu era uma garota, não é? Quando eu era apenas uma garotinha, eu perguntei para minha mãe, o que eu serei? Serei bonita? Serei
rica. E olha o que ela disse para mim. Conhece essa música? Que será, será, whatever will be, will be. Essa é a resposta da mãe. The future's not ours to see. Que será, será, what will be, will be. Para muitas pessoas, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu vivo a minha vida, o que tiver que acontecer é meu destino. O que tiver que acontecer, já está programado, vai acontecer. E nessa desculpa, a pessoa vai levando sua vida. Para mim, uma resposta até desse ator famoso é que eu vou levar a minha vida e vou tentar fazer dela do melhor, mas eu vou fazer a minha vida do melhor, sabendo que ela vai durar poucos anos, ela vai acabar um dia, mas eu não... Gente, é uma mentalidade, eu não sei se você está entendendo, mas é uma visão muito pequena. Porque eu quero viver para sempre, mas eu vou deixar um legado para as pessoas aqui na Terra. E eu? Eu quero fazer o melhor, eu quero plantar uma semente, eu quero... Gente, qual é a semente nossa como cristãos que nós temos que dar? Sementes boas que vão produzir muitos frutos e que vão levar pessoas para onde? Um encontro com Cristo, para o céu. Eu não quero deixar sementes nessa terra que simplesmente vão se acabar quando as pessoas morrerem. Vocês conseguem entender? Meditando, por exemplo, nesse livro de Eclesiastes, a gente vai se deparar com muitas coisas. Por exemplo, esse fatalismo, o que acontecer, que tiver que acontecer, vai acontecer. Ou o existencialismo, que é viver o momento, viver o presente, o dia de hoje. Antigamente eles sustentavam, que a ideia do indivíduo era o único e responsável, ele mesmo era responsável pela sua vida, qual o caminho? Então vamos batalhar que a gente vai vencer. Mas não é só isso, nós temos que fazer a nossa parte. Mas a vida é bem mais que isso. O hedonismo, alguém sabe o que é hedonismo? Não? É muitos ismos, né? Hoje em dia tem ismo para tudo. É uma doutrina moral que busca o quê? O prazer. Então o prazer de comer, o prazer de ter fama, o prazer de ter boas coisas, o prazer do sexo, o prazer do dinheiro, o prazer que tudo tem que dar. Há muitas pessoas que estão nestes ismos da vida. E Eclesiastes, se você lê esse livro, não por textos, mas por contextos, nós vamos ver o que Salomão nos ensina, por exemplo, arrependido por não ter vivido uma vida que ele deveria ter vivido, conhecendo o Deus que ele servia. Porque nós sabemos que Salomão, aqui ele já era velho. Por exemplo, em Cantares de Salomão, olha, eu sempre costumo olhar muito o que as pessoas escrevem. E eu já vi muitos escritores que ao decorrer da sua vida, eles vão escrevendo. Você vê um escritor escrevendo uma coisa no começo da carreira dele, quando ele é mais novo. Depois, na metade da vida dele, você vê que algumas coisas vão se moldando, vão mudando. E no final da vida dele, há muitas coisas que a vida vai acrescentando e as experiências ficam maiores. Então fica a coisa mais rica. Veja só, Cantares de Salomão, em que Salomão está ali apaixonado por Sulamita. E até tem uma parte de Cantares de Salomão que diz o seguinte: a fragrância dos seus... Ela falando, a fragrância de seus perfumes é suave, o seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. O amor estava aflorando porque ele era jovem. Faz parte da vida isso acontecer. Mas veja só, quando você vai para Provérbios, você já vê que ele já está na middle age. Ele já está numa idade mais adulta. E aqui ele já começa, por exemplo, tem um versículo que ele fala assim: filho, tome cuidado. Filho, cuidado. Filho, toma cuidado. Tem um que ele fala, toma cuidado com a mulher, porque ele já teve algumas experiências. Mas a mulher que ele está falando são as mulheres que entram na vida para tentar roubar o que mais importante ele tem. E não devia ser fácil a vida de Salomão, né? São 1000 mulheres. Então tem homem que reclama de uma sogra. Você imagina Salomão.
E não só sogra, ele tinha sogro. E se você ler atentamente a Bíblia, você vai ver que um dos grandes problemas de Salomão era fazer o contentamento das suas esposas. E aí ele vai fazendo estragos. Meu pai, ele adora tal Deus, o outro adora tal Deus. E vai passando o cheque em branco lá, vai ajudando o seu pai. E quando você vê Salomão, gente, é complicado. Por isso que, vamos ter um Deus só, vamos servir a Jesus só, vamos ter uma mulher só. A Bíblia ela é muito correta no que ela nos ensina. E olharmos para isso. Então, na metade de sua idade, agora aqui em Eclesiastes, eu fico imaginando esse versículo, que é o de Eclesiastes 12, 1. Eu imagino Salomão ele falando assim para os jovenzinhos: lembra-te de teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus. Já é uma pessoa vivida, já é uma pessoa que teve sua vida. Entende? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente começa a olhar, nós não vamos pegar versículos por aí e sair fazendo estragos. Nós vamos ler o contexto. É um homem que tem experiência daquilo que ele viveu e daquilo que ele sofreu. E nessa sua história de vida, ele nos alerta, porque era um homem sábio. E ele junta a sua sabedoria e no final ele chega a algumas conclusões. E essa é a minha pergunta: como é que nós temos vivido a nossa vida? Nós precisamos parar, nós precisamos pensar. E como é que nós temos vivido a nossa vida até que ela acabe aqui, mas a nossa vida ela é eterna com Deus? Qual é o meu investimento para a minha eternidade? Semana passada nós falamos dessa vida aqui. Agora eu quero falar hoje da vida que a gente vai ter. O que a gente está plantando aqui para a próxima vida, para a vida com Deus, para a vida na presença de Deus. A vida ela não é fácil, a vida tem situações complicadas. O mundo que nós vivemos é um mundo sim descontrolado. A vida ela é incerta, a vida ela é misteriosa, falamos tudo isso. E talvez, como muitos dizem, ela é tudo isso, ela é tudo complicado, a gente tem que acostumar com ela, não é? Afinal, é assim que nós vivemos na nossa vida. Mas, se nós colocarmos os nossos olhos em Deus e começarmos a estudar a palavra, nós começarmos a praticar a palavra, nós começarmos a andar nos caminhos de Deus e deixar o controle de Deus agir na nossa vida, muitas coisas mudam. Por exemplo, então nesses capítulos 11 e 12 de Eclesiastes, tem lições ali lindíssimas, não é? Onde ele chega então à conclusão de toda essa questão da vida, que é uma questão muito complicada. E ele usa toda essa experiência, não é? E não é só para a vida que Salomão vivia, mas nós podemos... O Du estava falando sobre a lei. A gente pode falar da lei, a gente não segue a lei como um judeu. Mas há muitas lições lindíssimas ali. E outra, se você olhar, tudo reflete aonde? Naquele versículo diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de Deus. Tudo o que aconteceu já estava programado, que era para Jesus. Quando nós olhamos aqui, independente do momento que nós vivemos na nossa vida, tudo o que acontece na nossa vida, há um controle de Deus, há uma gerência de Deus para nós. Agora, qual tem sido a nossa mente? Nós temos falado que a nossa vida é como esse ator falou, nossa vida é simplesmente isso, vou deixar algumas sementes. Para mim é uma mentalidade pobre, porque limita a minha vida ao que eu tenho. Primeiro porque eu tenho dinheiro, se eu tenho dinheiro eu tenho condição. Mas do mesmo jeito que a doença vem para um, pode vir para o outro, a gente não tem controle da vida. Quem tem o controle da vida? É somente Deus. Então a vida ela tem o quê? Tem seus desafios. E por isso mesmo nós devemos enfrentar. Se a vida tem esses desafios, enfrente. Salomão, ele começa a ensinar coisas durante a sua vida daquilo que ele aprendeu. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje, na questão nossa como pessoas comuns, é financeiro, verdade ou não? Um dos grandes atrativos para a igreja, que não deveria ser Jesus, é o dinheiro. É o que Jesus pode dar. Mas você não está vindo por Jesus, você está vindo porque Jesus pode dar. Ele pode melhorar a sua vida. Ele pode te dar dinheiro. Ele pode te dar de um carro, ele pode te dar 10 carros na garagem.
Jesus pode fazer isso, Jesus pode fazer aquilo. Ou, aliás, Jesus ele disse que ele era servo, mas hoje as pessoas já abusaram, né? E aí a gente olha para a Bíblia, para o contexto bíblico, nós vamos olhar e nós vamos ver um Jesus falando totalmente diferente. Se você tem 10 carros, reparta. Para pensar. Para que eu quero 10 carros na minha garagem, se Jesus vai falar, eu tenho que repartir? Não, mas a mentalidade é totalmente diferente. Eu quero ter, eu quero posse. E não muda nada da mentalidade, por exemplo, desse homem. Que não está com má intenção, ele está com boas intenções. Ele vai usar aquilo que ele tem para ajudar os outros. Mas aquilo que ele tem é insuficiente para a eternidade. Concordam? É suficiente talvez para esse mundo, para ajudar algumas pessoas. Mas é insuficiente para ajudar na eternidade. E financeiramente, Salomão ele dá algumas lições. E como a gente está caminhando esses dias nessas lições, que eu acho fantástica, porque a gente tira muitas ideias legais. Eclesiastes 11:1, abre aí a sua Bíblia. Nós chegamos até a comentar um pouco na semana passada. Olha que interessante. Se a gente começar a trafegar aqui por essas páginas, a gente vai tendo muitas lições daquilo que ele quer nos ensinar. Eclesiastes 11:1, ele diz assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Muitas pessoas usam esse versículo e dizem que esse versículo tem a ver com generosidade. Seja generoso, daqui uns dias isso aí volta para você. Igual a garrafinha, que você coloca o nomezinho, ela vai chegar em algum lugar e vão vir na ilhazinha para te salvar. É mais ou menos isso. Mas não é isso que Salomão está falando. A gente tem que entrar dentro de um contexto. Por exemplo, nos dias de Salomão, os mercadores, eles enchiam seus navios com grãos. Então eles tinham, por exemplo, grãos. Eles trabalhavam, eles faziam as trocas de mercadorias. E o que acontece é que, quando eles comercializavam isso, que eles colocavam seus grãos para serem, pelo mar, serem levados para outras regiões, esses homens, eles não colocavam tudo que eles tinham num barco só. Seria uma grande imprudência ele pegar um barco só, colocar tudo que ele tinha, ou ele dividir em alguns barcos e mandar tudo para o mesmo lugar, falando, se um barco afundar, o outro vai. Mas vamos dizer que se o lugar que ele chegou, lá a condição não está boa, a pessoa não tem dinheiro, ele acaba não vendendo nada, ele perdeu viagem também. Ele mandou 10 barcos para lá, um afundou, ele, beleza, eu tenho 9 barcos que não afundaram. Não é isso. Na verdade, eles mandavam barcos para várias regiões e eles colocavam o seu grão dentro. Quando é lançar o pão, está falando do grão. É um termo da época. E aí eles lançavam. E esses homens, eles esperavam o quê? Que quando os barcos iam, eles vendiam seus grãos, eles voltavam, trazendo o quê? Os lucros daquilo que eles fizeram. Se acontecesse de um lugar não dar lucro, o outro ia dar. Está entendendo bem? Se não desse, acontecesse uma tempestade e o barco afundasse, ele não perdia 100% daquilo que ele fez, ele dividia. O que essa lição é para nós? Sabedoria, estratégia, questão financeira. Gente, o que tem de gente hoje sofrendo, porque não sabe gerir. Mas Deus não está me abençoando, Deus não está... Não, você não sabe gerir. Deus está te abençoando. Deus está falando da palavra dele, gere. Posso ter minha versão? Minha versão aqui ela diz assim: empregue seu dinheiro em bons negócios, com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares, em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Pois. Nós precisamos ter essas... O que mais acontece? Por exemplo, eu trabalho com aula de música. Ok? Então, sou pastor e eu dou as minhas aulas de música. Eu tenho um teclado, vamos dizer, que eu levo para mim dar aula de música. E esse teclado, as pessoas que eu dou aula de música dependem dele para poder cantar, porque não tem como fazer aula de música se não tiver um teclado. Com violão não funciona. É ruim. Você tem que ter o teclado. O teclado dá uma aula de canto perfeita. Vou chegar na casa do aluno, vou tocar a tecla do teclado, o teclado não funciona. Ou eu chego em casa, pego meu teclado, testo meu teclado, vou embora, o teclado não funciona. Estou dando um exemplo bem fácil para entender.
Eu dependo das minhas aulas de música, ok? Quando eu dou minhas aulas, eu dependo do teclado para mim dar as minhas aulas de música. Se eu sei que o meu teclado, ele é o que me dá o pão para mim poder dar as minhas aulas de música, por que que eu não me precavenho de ter certeza ou que eu vou ter o meu teclado para ir dar aula, ou eu chego para o meu aluno e falo, compre um teclado, porque você vai precisar do teclado para você estudar. Então eu estou seguro. Olha que exemplo fácil. Assim é para tudo que a gente faz. Existem pessoas que vivem a sua vida no gargalo. Entra ano, sai ano, passou 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, a vida dele está onde? Ele lança, eu ganhei hoje 1.000, graças a Deus, amanhã gastou tudo. Não pensou, ele não guardou, ele iria ganhar 100, ele ganhou 1.000, ele pega os 900 que ele tem, ele gasta. Pô, Deus me abençoou, agora vai melhorar a coisa, agora a coisa vai andar. E eu gasto todo o meu dinheiro. Sabe o que acontece? Aí vem triste para Deus. Senhor, o Senhor não me abençoou. Senhor, o que está acontecendo? Aí já vai, será que eu estou dando dízimo? Será que Deus não está lançando uma maldição na minha vida? Será que não é o gafanhoto que está querendo consumir, o devorador está querendo devorar a minha colheita? Será que eu estou em pecado? Será que eu fiz? Você não está gerindo. Dê nome aos bois, não é assim que a gente fala? Dê nome aos bois. Gente, Eclesiastes é fácil de entender. E por causa que ele é fácil, ele é tão complicado. Porque nós, como seres humanos, olhamos e nós falamos, não é comigo. Esse é o grande problema de ler. Quando nós estamos certos que nós estamos vivendo essa situação. Portanto, o que ele está falando? Se você tem dinheiro, guarde. Não coloque tudo que você tem em uma coisa só. Porque se você fizer isso e a sua coisa afundou tudo que você tem. Salomão foi um dos homens mais ricos da terra, o reinado mais próspero que teve. Não permita que a sua vida continue sendo vivida nesses planos, meus irmãos. Aí não jogue a culpa só para o espiritual. Não fique falando, não, porque Deus vai, eu creio, tudo é possível que creio. E fica vindo um monte de versículo que é igual ao que eu comecei. Um monte de versículo que, poxa, uns concordam, outros não concordam. Não tem contexto. Sua vida tem contexto. Você quer viver uma vida de contexto? Começa a aplicar a palavra de Deus para você ter noites melhores, para você viver melhor, para você ter sossego. Quer ver o outro versículo? Vai aí, no verso 2. Reparta o que você tem com 7, e até menos, a Miriam já falou na versão dela, foi um pouco avante nesse daí. E até mesmo com 8, pois você não sabe a desgraça poderá cair sobre a terra. Muitas pessoas falam, é generosidade. Tudo bem, é generosidade quando você reparte, concorda? Mas não é o foco da questão. O foco da questão aqui é a mesma da de cima. Seja prudente. Não coloque tudo num lugar só. Porque se você colocar e aquilo for falência, acabou. E nós precisamos diversificar e espalhar os nossos investimentos. E isso é sim, porque o dinheiro, ele faz parte das nossas vidas, meus irmãos. O dinheiro, ele faz parte do nosso dia a dia. Você sabe o que é de ser dirigente? Alguém sabe o que é ser dirigente? É ser prudente, é ser sábio, é agir com sabedoria. Olha o versículo 3 ao 5. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer uma árvore caia para o norte, no lugar em que ela cair, ficará. Quem observa o quê? O vento não plantará. E quem olha para as nuvens, não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Falei semana passada, previsão é previsão, ela não é certeza. Se mudar uma pressão atmosférica, ou baixa ou alta, se mudar a força do vento, mudou tudo. Você está vendo como nossa vida e o nosso mundo ele é tão suscetível a mudanças?
Eu acredito que um dos lugares mais precisos em matéria de condição de tempo é aqui, né? Porque aqui você tem, às vezes, inverno de manhã, primavera no almoço, outono nas 5 da tarde. Quando chega a noite, você não sabe o que você tem mais da vida. Se vai voltar inverno de novo. Então a gente tem que andar sempre precavido. Mas a grande realidade é que nós não temos o controle das coisas. Você não tem, eu não tenho, é realidade. É difícil para a gente entender Eclesiastes porque a gente só quer espiritualizar. Mas aqui ele está sendo muito normal para dizer para você: cuidado com o que você faz, cuidado com o seu dinheiro. Agora, não cruze os braços. Concordam que há muitas pessoas, Deus irá prover. Cruza os braços. Aí ele fala, a árvore caiu. Se não for ninguém levantar a árvore e tirar do lugar, ela sai. Não. Só se vier uma tempestade, um tsunami, alguma coisa assim, arrasta ela. Mas, naturalmente, ela não sairia do lugar. E há muitas pessoas esperando a condição. Eu acho que hoje vai chover, eu não vou plantar. Eu acho que eu estou vendo uma nuvem ali, eu não vou plantar. Vai vir uma tempestade, eu não vou fazer. Há muitas pessoas vivendo isso. O intuito disso é que nós precisamos, sim, nos movimentar. Como eu falei semana passada, mas isso também não é desculpa para sairmos aí fazendo besteira. Nós temos que gerir a nossa vida com sabedoria. Meus irmãos, vai reduzir muito seus problemas. Se nós ouvirmos a sabedoria desse homem, não vai causar uma paralisia ou por medo. O mercado está complicado, eu não vou investir. Invista, mas invista cautelosamente. Não pegue tudo que você ganhou. Não, o mercado está bom, eu vou colocar tudo. Não, separe. Então você precisa trabalhar, você precisa não ficar parado, mas também você precisa ter diligência, sabedoria naquilo que você faz. Aí ele vai para o versículo 6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Ele continua nessa mesma tecla batendo. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela, ou se as duas igualmente produzirão. Gente, a gente planta, mas a gente não sabe se essa semente vai, se aquela vai. Agora a gente planta as sementes. A terra é boa, a semente é boa, umas não germinaram. Ou todas germinaram. Ou não tínhamos expectativa que elas germinassem, e elas germinaram. Agora o que ele diz é que, mesmo que a situação seja complicada, diante do sucesso ou diante da falha, descanse em Deus, mas não fique parado. Ou seja, a gente vai ter situações na nossa vida. Se a gente já sabe que a gente não vai tacar tudo num lugar só, o mercado está bom, eu vou fazer isso. Não, divida. Vai ver na sequência. Aí não cruza, não fica ali paradão, não achando que as coisas ou tá bom ou tá ruim, não. Faça o que você tem que fazer, mas com prudência, com diligência. Agora, porque você fez, agora eu vou esperar, vou ficar. Não, continue trabalhando, continue lutando, porque você não sabe qual das sementes vai germinar. Olha que lição linda. Atualíssima para o nosso dia a dia de hoje. Você sabe o que é procrastinação? Você sabe o que é procrastinar? Não é procriar não, viu? Não é palavrão também não. Faz parte da personalidade humana, viu? Brasileiro, verdade. Procrastinação é adiar ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. Adiar ou deixar para depois. Olha só. Enrolar, né? Procrastinação é um comportamento considerado normal ao ser humano. No entanto, pode ser muito prejudicial quando começa a impedir o funcionamento das rotinas profissionais. O verbo procrastinar, que muito feia essa palavra, é como se você falasse, você está negligenciando as suas atividades, deixando para fazer depois o que você deveria fazer agora. É a hora de você fazer.
E se você não faz agora, você está adiando. Gente, muitas pessoas fazem exatamente isso. Com relação ao dinheiro, com relação ao investimento, com relação de coisas que precisam fazer. Há muitos cristãos em relação às suas próprias vidas. Já estou terminando já, que é difícil, é tanta coisa bonita para a gente falar, dá vontade de ficar continuando, e a gente vai continuar. Agora, eu quero só dar um exemplo bíblico, por exemplo. Pessoas que ficam adiando a sua vida, por exemplo, adiando para resolver, ela acaba nunca vivendo uma vida completa com Deus, concorda? Porque não está com a confiança em Deus e não está seguindo o que Deus está falando. Olha para Moisés. Eu busquei, quem eu poderia colocar? Vou pegar uma pessoa que todo mundo conhece. Semana passada falamos de Joquebede, mãe de Moisés. Hoje nós vamos falar de Moisés. A vida é difícil. A vida nos impõe condições difíceis sobre nós. Imagina você no lugar de Moisés. Deus te deu uma incumbência para você tirar um povo do Egito. Por 10 vezes você foi lá e foi negado para você. E você tinha, de certo modo, consciência de que isso aconteceria. Só que o povo não para no teu ouvido de falar. E de falar para você, será que vai dar certo? Será que é isso? Eu não vou, eu estou meio que duvidando isso. Aí no final eles acabam todos seguindo Moisés. Faraó libera Moisés e Moisés sai. Agora você vê, quando Moisés chega de frente com o Mar Vermelho, Faraó começa a perseguir, se arrepende e começa a perseguir o povo, e eles começam a ver, porque eles começam a saber que Faraó está vindo, e eles começam a falar o quê? Para Moisés. Olha o que o povo disse para Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você trouxe para morrermos nesse deserto? O que você fez conosco nos tirando de lá? Já não tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz? Já desde o Egito eles falavam isso para Moisés: deixa a gente quieto, eu quero ficar aqui, eu quero ficar como escravo. Seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos dos egípcios, agora a gente vai morrer aqui nesse deserto. E aí sabe que Moisés, um homem que não deixa para depois, um homem que quer viver sua vida com Deus, um homem que sabe que a vida ela é difícil, mas ele não vai parar não, eu vou continuar. E essas são as lições que a gente tem que ter nesses homens de Deus, que são homens que escutam o que Deus fala, veem com os olhos de Deus, agem com a forma que Deus quer que a gente age. Meus irmãos, não é difícil da gente viver se a gente colocar a nossa vida em Deus, porque o Espírito Santo vai nos ajudar em todos os momentos, mesmo que esses momentos sejam difíceis, e eles virão. Com Jesus, os momentos difíceis virão. Agora, essa é a vida que a gente vive. Essa é a vida que a gente tem que enfrentar. Seria muito bonito eu chegar e falar: olha, vem para Jesus, Jesus vai resolver todos os seus problemas, e Ele resolve. Só que não da forma como você espera. Porque o nosso alvo não é aqui. O nosso alvo não é fazer semente para ficar e morrer aqui. O nosso alvo é Jesus. É eterno, é ir para a glória. E se nós não tivermos esse coração nisso, não vale a pena a gente vir aqui. Não vale a pena a gente seguir Jesus. E aí Moisés ele diz assim: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Veja o que Deus está falando. Serve a Deus. Deus é Deus na sua vida. É esse Espírito Santo que Deus que age em nós. Acalme-se, mas seja sábio para lidar com a sua vida. Vamos viver uma vida, vamos ter transformação de vida, vamos melhorar a nossa conduta, vamos melhorar a forma com que a gente lida. Hoje falamos de dinheiro, mas é lindo seguir por esse texto, porque nós vamos ver, não vou falar mais, deixa para a próxima. Mas é bonito ou não é lindo? Não é gostoso nós falarmos a palavra de Deus e aprendermos? Gente, você sai daqui e pratica. Você sai daqui e já pode viver, igual o inglês que você aprende na Inglaterra. Você pode sair daqui, você pode comprar um bilhete de metrô. Can I have? Please. Não é? Ticket, please. Ticket. One ticket. Não, você aprende inglês. Você pode praticar. Isso é igreja do Senhor. Você aprende, você pratica. E de glória em glória, dia após dia, aprendizado após aprendizado, nós todos vamos crescendo.
em Deus. Se coloca de pé. Se eu tivesse que fazer uma oração hoje, seria essa mesmo. Deus, nos ensina, Senhor, mais. Pai, nos faz, Senhor, viver isso que está na Tua palavra, Deus. Pai, nos faz, Senhor, olhar para esse Salomão, que cometeu tantos erros, mas que ele chega no final da sua jornada, da sua vida, e ele consegue olhar para trás e falar assim: vale a pena viver a vida com Deus. Viu tudo isso que eu fiz, que foi errado? Não faz. Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado pelas canções. Obrigado por essa igreja, Deus. Que o Senhor continue falando conosco, Deus. Que nós possamos, sim, Deus, estar felizes com a nossa vida. Felizes com o nosso dia, Deus. Com sabedoria para lidar, Senhor, porque nós jogamos muitas vezes a responsabilidade toda para o Senhor, cruzamos os nossos braços, Deus. E o que o Senhor nos ensina é que nós precisamos sim, seguir uma vida de sabedoria, Deus. Nós não podemos ficar confiando na força do vento, não podemos ficar confiando nas forças das circunstâncias, do mercado. Não, Deus, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Não podemos confiar na força do nosso braço forte, a nossa confiança vem do Senhor, Deus. O Senhor em primeiro lugar, Deus. Pai, a cada vida, ensina, Deus, transforma. Deus, o Senhor conhece em particular a necessidade de cada pessoa, Deus. Hoje falamos de finança, mas há pessoas aqui que o problema não é na finança, Deus, são em outras áreas. E a sua palavra também fala disso, Deus. E o que eu quero te pedir, Deus, esse é o meu intuito, é o meu empenho, Senhor, que o Senhor transforme vidas, Deus, e que nós possamos ser realmente árvores que produzam muitas sementes. E terminando essa frase desse ator, Senhor, mas sementes que possam produzir frutos bons. E frutos que levem para a eternidade. Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Nos abençoe, Deus, cuida de nós em todos os momentos. Abençoa cada vida aqui, Deus, em particular, Senhor. Cada pai, cada mãe, Senhor, cada casamento aqui abençoa. Cada filho, Deus, toma conta dos nossos filhos, Deus. Pai, cada estudante, cada trabalhador, Senhor, cada empresário, Senhor. Toma conta, Jesus. Mas nos ensina, Deus, a ter sensibilidade de ouvirmos a Tua palavra, Senhor, e falarmos: Deus, eu quero investir na minha vida contigo. Investir na minha vida com Deus é seguir os ensinamentos que a Bíblia nos ensina. E hoje aprendemos sobre investir, diversificar, ser prudentes, ser diligentes, porque se assim não o fizermos, queremos tomar contas das nossas vidas. Deus, isso nós não queremos. Por isso, toma conta de nós. Cuida, Senhor, de cada um. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.